Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Aproveita e me ajuda, me avisa se o áudio, a transmissão está ok. Nós aqui estamos bem, graças a Deus. E que bom, de alguma maneira a gente pode estar junto, né? Compartilhando a palavra de Deus, recebendo mais de Deus. Eu tenho certeza que Deus ele tem algo maravilhoso e poderoso para cada um de nós. E é por isso que a gente está aqui, não é verdade? Então quero que você já vá animando o seu coração, porque o que Deus pode fazer hoje... É por isso que a gente está aqui, não é verdade? Opa, tá ligado minha caixinha aqui. O que Deus pode fazer hoje vai depender muito da nossa disposição em receber, da nossa fome de receber. Ontem à noite, enquanto eu estava aqui preparando as coisas, meditando na palavra que Deus me deu, eu estava orando a Deus e o Senhor falou assim para mim: não se esqueça das vezes que você chegava na sua casa com muita fome, porque eu me lembro de algumas vezes que Deus falava ao meu coração quando eu chegava em casa depois do trabalho com muita fome. E qualquer coisa que eu via na minha frente era gostoso, parecia gostoso. Podia ser um arroz frio com ovo, parecia gostoso de tanta fome que eu tinha. E aí Deus falou assim pra mim, falou assim, ó, minha palavra, ela também reage à fome. Quanto mais fome você tem, mais você se alimenta e mais você é transformado. A nossa transformação de vida vai depender do quanto que nós permitirmos sermos alimentados por Deus. Agora só se alimenta quem tem fome, não é verdade? Então se você tiver muita fome de Deus hoje ele vai falar muito com você, eu tenho certeza. Se você tiver sede de Deus, eu tenho certeza que Deus ele vai falar muito com você e ele vai transformar a sua vida. Conforme a palavra de Deus entra no teu coração e no meu, ele vai nos transformando. É claro que o ideal seria nós estarmos na igreja, não é verdade? Mas, graças a Deus, na semana que vem, a gente já vai estar junto, normal, seja na célula, seja no estudo de sábado, nas quintas-feiras, nos domingos, né, nos estudos nas casas. Então, assim, vai voltar tudo ao normal, graças a Deus. Agradeço muito a quem pôde orar por nós, né? Estivemos aí num tempo de quarentena. Mas graças a Deus agora está tudo bem, a partir agora dessa semana volta tudo ao normal, graças a Deus. Pessoal, você que está me acompanhando agora, por favor, me ajuda numa coisa. Pega aí o seu celular, sei lá o que você tem na mão, um iPad. Me ajuda a compartilhar aí com pelo menos uns 5, 6 contatos. Eu estou mandando para o pessoal amigo meu aqui, mandando nos meus grupos que eu participo. Eu quero pedir a sua ajuda também. Porque essa palavra ela pode chegar para pessoas que a gente nem imagina, pessoas que estão precisando ouvir alguma coisa de Deus. E eu não sei você, mas eu creio muito que Deus, ele pode nos usar através de um compartilhamento, através de de enviar esse vídeo para alguém, e essas palavras, essa palavra de Deus que vai ser ministrada hoje pode tocar no coração de alguém. Então eu quero pedir a tua ajuda, por favor, compartilha aí pelo menos com uns 4, 5 contatos seus, que eu tenho certeza que Deus pode falar com essas pessoas. Amém? Você me ajuda um pouquinho? Ô Negai, eu vou aqui compartilhar aqui com alguns amigos meus, ó. Tô colocando aqui em alguns grupos de Ibaraque mesmo, né? Eu participo de bastante grupos por causa do meu trabalho, então a gente vai postando nos grupos. Então eu estou postando aqui nos grupos de Ibaraque. Você que está entrando, talvez você está entrando através de um grupo, você está chegando agora através de um compartilhamento de um amigo. Olha, se você está nesse vídeo, não existe um acaso. É um propósito de Deus de você estar assistindo esse vídeo agora. Talvez de outra forma você não teria acesso à palavra de Deus. Aí você pode até pensar, mas é tudo igual, igreja é tudo igual. Olha, faz um teste. Talvez não vai ser igual. Deixa eu arrumar o áudio aqui que tá dando eco. Talvez não vai ser igual dessa vez. Talvez Deus realmente tenha uma palavra para você. Talvez você chegou nesse vídeo agora e Deus realmente tenha algo para
falar com você, um milagre para fazer na sua vida, um conserto para realizar. Talvez você é uma pessoa que está desviada dos caminhos do Senhor. Quem sabe Deus hoje, através desse vídeo, não quer te alcançar de volta, né? Então, você só vai saber se você ficar um pouquinho nesse vídeo, né? Para vocês que não me conhecem, meu nome é Toshio. Nós cuidamos de uma igreja chamada Fire Church, que fica aqui em Baraque, Mitsukkaido, ok? Nós estamos aqui, já vai fazer uns 3 anos, né? É uma igrejinha pequena. Hoje, excepcionalmente hoje, estamos fazendo o nosso culto online, tá? Não temos a estrutura toda, estou aqui transmitindo da minha casa, né? Eu tô com uma saudade de um louvorzinho, né? E aquela coisa toda. Mas eu acredito que da mesma forma Deus pode operar. Naquilo que a gente faz o nosso melhor, Deus também opera o melhor dele. Então fica com a gente, você só vai saber se você permanecer aqui junto com a gente. Tá bom? Você já fez isso? Meus irmãos, vocês já fizeram isso? Vocês já compartilharam aí com seus contatos, já mandaram aí para alguns grupos, para alguns amigos? Então eu queria que você fizesse uma outra coisa junto comigo aqui, ó. Eu tô aqui, olha só, já vou dedurar quem tá aqui com a gente. Ó, irmã Érica tá aqui, irmã Yoshimi tá com a gente, o César, não sei se ainda tá, mas pelo menos apareceu aqui que você entrou. A Célia, lá de arte, Deus abençoe. Pastora Carla, Deus te abençoe, sabe? Todas as vezes que você entra aqui com a gente, eu fico super animado. Fico tão feliz de você poder acompanhar com a gente aqui as nossas lives. Isso me encoraja bastante, né? Ó, Raquel, minha esposa, tá aqui junto. Claro que ela tem que estar aqui, né? Luciane, Deus te abençoe, minha irmã. Luciane também participa de todas as lives. Isso é muito bom. Que Deus possa estar abençoando. Pastora Jéssica, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Oh, meu Deus. Só quem entende sabe a nossa linguagem, né, pastora? Deus abençoe, viu? César, meu amigo, Deus te abençoe. Bom dia, que bom que você está aqui com a gente. Irmão Fábio, lá da igreja do pastor Jansen, glória a Deus. Né? Cristina, esposa do César. Gente, Deus abençoe a vida de vocês. Como eu falei, se você tiver um contato, se você tiver não, eu tenho certeza, todos nós temos pessoas que podemos de alguma maneira alcançar. Sabe, eu vou falar uma coisa para vocês a respeito da internet. Muitas pessoas ainda não se habituaram com essa questão de fazer culto online, live e tal, né? Mas eu vou falar uma coisa para vocês, ó, as pessoas estão na internet. Desde o começo do dia, antes de ir para o trabalho, no seu que, em todo momento elas estão na internet, Facebook, Instagram. O que acontece? Muitas vezes nós não temos esse entendimento e a gente acha que pela internet a gente não pode alcançar pessoas, mas nós podemos sim. Por isso que eu faço os cultos, mesmo presencial, eu faço o culto presencial e online, por causa que quando a gente começa a transmitir, às vezes naquele começo as pessoas elas não entram ali para assistir o ao vivo, mas depois quando você vê, tem 300, 400, 500 mil visualizações de pessoas que assistiram o vídeo, nem que seja por um pouquinho de tempo. E aquilo que a gente faz, que é semear a palavra, vai entrando no coração das pessoas. Então vale a pena sim, porque as pessoas estão lá na internet. E na internet já tem tanta porcaria, na verdade. A gente precisa semear coisa boa, a gente precisa semear a palavra de Deus, né? Eu sei que seria muito bom se a gente tivesse uma estrutura melhor para poder chamar a atenção das pessoas, mas a gente vai fazendo no pouco. E fazendo, sendo fiel no pouco, Deus vai nos dando, nos colocando no muito, com certeza. É só a gente ser fiel nesse pouquinho que a gente vai fazendo, transmitir, falar, tentar interagir. Olha, eu tô aqui tentando interagir, na verdade, com 2 celulares. Né, que, claro, por trás desses celulares tem vocês, né, mas é muito difícil também para mim ficar falando como se tivesse com uma grande multidão, mas eu acredito que até nisso a fé, ela se manifesta. A gente tem que pregar pela fé, nem que se não tivesse ninguém aqui, a gente teria que pregar do mesmo jeito, né. Eu não sei se vocês sabem da minha história, gente, mas eu já preguei para 5 almofadas. Eu me lembro que quando eu comecei a fazer célula, né, eu convidava as pessoas para vir em casa, para pregar a palavra de Deus, fazer a célula, e não vinha ninguém. E aí teve um dia que eu estava lá preparando, fiz uma meta, orei para que 10 pessoas viessem. Aí eu pensei, né, vou orar por pelo menos 10 pessoas, preparei ali de uma maneira assim, em fé, 5 lugares, pelo menos 5 pessoas dessas 10 que eu convidei. Não veio ninguém, irmão.
Aí eu estava ali sentado no meu sofá, olhando aquelas almofadas e pensando, puxa, não veio ninguém. Aí Deus falou assim para mim, prega para as almofadas, age pela fé, como se cada uma dessas almofadas fosse uma pessoa. E eu comecei a pregar para eles. E eu preguei, ministrei tudo que eu preparei, fiz o apelo, aceitei Jesus no lugar deles. Até a comunhão eu fiz, irmãos. Ou seja, a gente pregou pela fé. E hoje a gente tem esse canal que é a internet para poder alcançar pessoas que a gente nem imagina. Então vamos utilizar mesmo, vamos propagar a palavra de Deus e ir para cima. E você que está entrando agora, olha, nós estamos aqui com alguns contatos, você que está entrando agora, fique com a gente. Não foi por acaso que você entrou nesse vídeo, talvez alguém compartilhou esse vídeo com você, aí você entrou, você viu que era, meu Deus, é vídeo de igreja. Não é exatamente um vídeo de igreja, é claro que a gente faz parte da igreja, mas Deus tem uma palavra para você, Deus tem algo para fazer no teu coração. Então não saia. Ah, mas eu não posso assistir agora, coloca um fonezinho. Experimente, veja o que Deus pode fazer na sua vida. De repente, Deus ele tem algo a realizar no teu coração. Então não saia. De verdade, fique com a gente até o final e você vai ver como que Deus ele vai operar na sua vida. Tá certo? Isso. Dai jogo, Cristina. Fique à vontade. Tá? Sandy Chaves, Deus te abençoe. Fique com a gente, Sandy Chaves. Cristina, Deus te abençoe. Cristina Ishimoto, né? Temos duas Cristinas aqui. Cristina Ishimoto, Deus te abençoe. Seja bem-vinda, minha irmã. Eu tenho certeza que Deus vai falar o teu coração hoje, então fica com a gente, tá bom? Gente, olha, a nossa igreja fica lá em Mitsukaido, aqui em Ibaraki, que é Jososhi Mitsukaido, na frente da estação de Kita Mitsukaido. Né? Semana que vem nós vamos estar ali presencialmente, eu quero te incentivar a participar com a gente, vai ser uma grande bênção. Tá bom? Pessoal, eu acho que a gente já pode começar. Olha, eu tenho pequenos avisos a passar para vocês, tá? Só para rapidinho, então... Semana que vem os cultos voltam ao normal, culto, célula, estudo. Para você que não sabe, nós temos as nossas células às sextas-feiras lá na igreja. Sexta-feira, 9 horas da noite, tem a nossa célula. Nesse sábado, no próximo sábado, no dia 9, nós começamos a nossa escola de discípulos, que nada mais é do que um pequeno seminário onde nós vamos aprender a palavra de Deus, aprender a interpretar, aprender a ler, a entender o que está escrito ali. Vamos aprender sobre célula, vamos aprender sobre ganhar vidas. Vai ser maravilhoso e eu incentivo você a participar com a gente. Nós vamos também, voltamos com os nossos cultos, 10 horas da manhã, presencial, tá certo? E ó, semana que vem, no dia 3 de abril, é Ceia do Senhor. Então não falte, vai ser uma bênção tremenda, tá? Gente, eu tenho uma coisa aqui para passar para vocês. Olha, eu estava buscando, como a gente tem todo esse acesso pela internet, eu estava procurando uma maneira, e algumas pessoas até chegaram a perguntar para mim, como fazer, né, para aquelas pessoas que desejam dizimar ou ofertar via internet. Então, se você vê na descrição desse vídeo, tem um link lá, está escrito Linktree. Né? Depois eu vou escrever aqui, eu vou pedir para a Raquel escrever aqui para mim, Linktree. O que é esse link? Você entra lá, vai ter algumas informações da igreja e na última opção vai ter ali para você poder dizimar ou ofertar. Você clica ali e é claro, tem que ser via cartão de crédito ou débito. Se você quiser, não é obrigatório, mas se você quiser, se for mais fácil para você, faça por ali, tá bom? Então é só uma informação, tá? Solange Takara tá entrando aqui lá de Haiti. Deus abençoe, minha irmã. Fica aqui com a gente também se você quiser. Vai ser uma bênção. Deus vai falar o teu coração. Dona Kazuko entrou aqui também. Meu Deus, se eu não falar da Dona Kazuko, né? Deus abençoe. Tia Cor, fica aqui com a gente também. Deus vai falar o teu coração, eu tenho certeza. Bom, gente, eu acho que... Edinaldo Okada. Deus abençoe. Seja bem-vinda também. Né? Como eu falei, se você tiver mais alguém aí para você compartilhar esse vídeo, faça isso, porque vai ser muito importante. Ok? Gente, vamos começar então? Passei aqui os meus avisos, né? Eu acho que eu não esqueci de nada. Vamos iniciar. Eu gostaria de pedir para você, por favor, nesse momento, vamos fazer uma oração. Né? Eu não sei se você está no carro, está andando para lá e para cá, mas se você puder parar um pouquinho, fazer uma oração para Deus falar com você, sabe por quê? Porque eu não tenho nada a te oferecer.
Sabe, apesar de eu me esforçar, que eu posso me esforçar e tal, mas eu sou homem, eu sou ser humano, eu não tenho nada a te oferecer, mas Deus ele tem. E se você falar com ele, ele pela misericórdia dele, ele pode me usar para falar com você. Por isso é muito importante a sua oração nesse momento. Então quero convidar você nessa hora a fazer uma oração junto comigo, para a gente clamar a Deus e pedir para ele vir falar conosco, tá certo? Então feche seus olhos um pouquinho se você puder e vamos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esta manhã. Obrigado, Espírito Santo, porque a tua presença já está conosco. Não está somente aqui comigo, mas está com cada pessoa que está participando neste momento, que está ouvindo neste momento esse vídeo. Senhor, o nosso desejo é ouvir a tua voz. Nosso desejo é ser edificado por ti, é sermos transformados pelo Senhor. E o desejo do nosso coração é também que o Senhor abençoe a vida dos nossos irmãos, irmãs e das pessoas que porventura assistirem esse vídeo, Senhor. Nosso desejo, ó Deus, é realmente que a tua presença possa vir quebrando estruturas antigas e trazendo o novo do Senhor sobre a nossa vida. Por essa razão eu te peço, por favor, que o Senhor tome a direção, ó Deus, dessa ministração, desse pequeno estudo, dessa pequena pregação, Senhor. E que através, ó Deus, da ministração da tua palavra, o Senhor transforme o nosso coração. E eu digo isso, Deus, porque somente a tua palavra tem poder de nos transformar. O homem pode ser inteligente, o homem pode estudar muito, mas só a tua palavra tem poder. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E nós cremos no teu evangelho. O teu evangelho, ele vem, e quando ele vem, ele transforma, ele muda as pessoas, ele muda a realidade, Senhor, da nossa vida. E por isso nós abrimos o nosso coração para o teu evangelho, Senhor, pedindo, por favor, que através da palavra que foi ministrada hoje, o Senhor possa tocar em cada coração, transformar as nossas vidas e nos levar para o lugar onde o Senhor quer que a gente esteja, Senhor. Deus abençoe a vida de cada um, que no decorrer dessa ministração, cada pessoa que for entrando possa ser segurada pelo Senhor para poder acompanhar e ser transformada por Ti. E eu oro por salvação. Aonde quer, Senhor Deus, que essa palavra chegue, possa haver salvação, possa haver cura na alma das pessoas e que em nome de Jesus a Tua obra seja feita nesta manhã. Em nome de Jesus, muito obrigado. Amém. Glória a Deus. Você que está entrando agora, pegou essa oração pelo meio, olha, fique conosco, Deus vai falar o teu coração. Não é à toa que você entrou nesse vídeo, ok? Eu tenho certeza que Deus tem um propósito para a sua vida. É só você acompanhar com a gente. Irmã Letícia, Deus te abençoe. Ô Diácono Ronda, Deus te abençoe. Que bom que você chegou. Né? Solange, também tô com saudade, Solange. Vem aqui nos visitar. É meio longe, né? Amém? Vamos lá então, gente. Pega aí a sua Bíblia, glória a Deus. Abra lá em Hebreus. Hebreus no capítulo 12. Vou ler aqui com vocês. Se você puder, pega aí a sua Bíblia. Abra lá em Hebreus no capítulo 12. Eu tô muito animado. De verdade, tô muito animado com essa palavra que Deus trouxe ao meu coração hoje. Estou muito feliz porque eu fui muito tocado por Deus. E para você que não me conhece, bom, você vai me conhecer, tá? Você vai me conhecer, porque eu falo assim que todos nós que fomos criados por Deus, somos criados por Deus, nós somos portadores do fogo de Deus. Existe sempre um fogo no nosso coração. Que Deus ele é desejoso de apertar aquele botão que liga o fogo. Algumas pessoas é mais fácil, outras pessoas é um pouquinho mais difícil, mas no final das contas, Deus ele consegue encontrar esse botão, ele aperta, e aí nós começamos a ficar incendiados por ele. E quando eu estava lendo essa passagem, buscando em Deus, o Senhor trouxe ao meu coração um fogo muito grande, e eu estou muito feliz. Quero que você também receba isso no teu coração. Ok? Hebreus 12, no versículo 1 até o versículo 3, eu vou ler para vocês. Fala assim, ó. Portanto,
visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta, e está assentado à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis nem desanimeis. Ok? Até aqui tá bom? Deus abençoe, que Deus possa falar com você. Bom, eu estava falando aqui sobre propósito, né? Deus, ele criou cada ser humano com um propósito. Sabe por quê? Porque ninguém cria nada sem motivo. Não é verdade? Você sabe que uma das coisas que todos nós, seja você um crente ou não, todos nós temos uma dificuldade de entender a respeito disso, de que Deus nos criou com um propósito. Mas vamos tentar entender melhor isso. Ninguém, gente, ninguém cria as coisas por um acaso. A pessoa que criou, por exemplo, essa caneca, ela não criou assim. Primeiro ela fez e depois ela perguntou para que serve. Ela já criou com um propósito definido, com uma utilidade definida. Antes de ser criada, já estava criada na mente dela para um propósito. Não é verdade? O homem que criou todos esses aparelhos, ele não criou por um acaso. Ele fez e depois ficou pensando, para que serve? Já sei, vai servir para isso. Não. Ele já tinha algo em mente e por isso ele criou. Deus, ele fez a mesma coisa com a gente. Ele nos criou para um propósito definido, com uma utilidade específica, com uma missão e um chamado específico. Ele não nos criou por um acaso. E é muito interessante pensar nisso, porque às vezes a gente vive a nossa vida como se a gente fosse criado por um acaso. Então a gente vive sem um propósito definido, sem uma meta de vida, sem saber aonde chegar. Eu gosto de uma frase que fala assim, né? Aquele que não sabe aonde está indo, aonde estiver está perdido. Não é mesmo? E é uma realidade. Então, ou seja, Deus, ele nos criou com um propósito para viver uma vida de propósito. Por quê? Porque ninguém, nem Deus, cria nada sem motivo. Tudo que foi criado tem uma razão de ser criado, tem um propósito de ser criado. E é interessante, porque olha só, uma vez que eu sei o propósito pelo qual eu fui criado, eu também começo a entender qual é o meu valor. E olha só, é interessante isso. Pensa comigo. Deus me deu um propósito de vida. E aí, porque eu sei o propósito de vida que Deus me deu, eu tenho um valor para Deus. Agora, eu também posso ter o meu propósito pessoal, o meu único propósito, o meu propósito humano, e por isso eu vou ser valorizado segundo esse propósito humano. Então, as duas coisas elas precisam se fundir, elas precisam estar juntas para eu poder entender o meu valor real. Se eu não sei o meu propósito, automaticamente eu também não sei o meu valor. E se eu não sei o meu valor, eu vou me abraçar com qualquer coisa que aparece. Você entende isso? Eu espero que você esteja entendendo, porque eu estou construindo uma ideia aqui, mas isso é uma coisa muito poderosa. O que determina o valor de cada coisa é o seu propósito. Por exemplo, esse telefone aqui tem um valor, esse computador tem um valor, essa TV tem um valor, por causa do propósito que ela tem. Não é verdade? Com Deus é igualzinho. Deus nos criou com propósito, e por causa do nosso propósito nós temos valor, e por causa do nosso valor nós temos propósito. Agora, se eu não sei o meu valor, se eu não sei o meu propósito, eu também não vou saber o meu valor. É muito importante entender o meu propósito. Você sabe qual que é o propósito da sua vida? Ou o propósito que Deus tem para a sua vida? Você sabe? Você já parou para pensar nisso de uma maneira séria, importante? Porque isso define todas as coisas, gente. Saber o seu propósito, saber o porquê que você foi criado, o porquê que Deus te formou, o porquê que você está nessa terra, define todas as coisas. Talvez você está aí numa caminhada que você nem pensa onde você vai chegar, o que você vai fazer. Quando você entende o seu propósito, todas as coisas se alinham. E tudo aquilo que roubava o seu tempo, você tira do seu caminho, porque agora você sabe onde chegar. Você sabe o que fazer. Ou seja, saber o propósito de Deus para a sua vida vai mudar todas as coisas. Agora, não é só saber, é você ser tomado pela vontade de cumprir esse propósito. É por isso que eu falei do fogo. Porque quando você começa a entender o seu propósito, quando você começa a entender o seu chamado, a sua missão, o porquê você está nessa terra, você é tomado por aquilo, a tua vida começa a ter um novo prisma, você tem uma nova visão, um novo ponto de vista. E aí não tem como você ficar parado, você se apaixona por aquilo.
Porque, veja bem, não tem como uma pessoa que descobre o seu chamado, o seu propósito de vida, não se apaixonar por isso. Deus nos fez para sermos apaixonados pelo propósito dele. Eu sei que no começo muitas pessoas fugiram do propósito de Deus. Eu sei que muitas vezes no começo a gente fica com medo. Mas o medo não significa que eu não queira. O medo significa que eu tenho medo. Que eu tenho talvez até algo na minha alma que me dá receios. Porém, quando eu entendo o meu propósito, eu me apaixono por ele, porque Deus me formou para ser apaixonado pelo propósito dele. E quando eu me apaixono por esse propósito, a minha vida, eu começo a viver de verdade, minha vida começa a fazer sentido, eu começo a ter aquele fogo de paixão no meu coração. É por isso que a gente começa a viver de forma intensa. Sabe o que é interessante? Às vezes eu ouço muitas pessoas falando assim para mim, Toshio, todo crente é fanático, todo crente ele é bitolado e tal. E eu falo para as pessoas, eu falo, não é assim. Não é que o crente é fanático, é que o crente, muitos crentes, ainda bem que há, que são apaixonados pelo que faz. Crentes que são apaixonados por Jesus e pela obra de Jesus. E por isso que muitas vezes até o crente faz besteira. Por causa que ele é tão apaixonado que ele não pensa para fazer. E eu já fiz isso muitas vezes. Você sabe que eu já fui daquele tipo de pessoa que de tanta paixão por fazer a obra de Deus eu queria levar as pessoas nas costas para a igreja. Eu queria falar de Jesus, às vezes queria enfiar Jesus na cabeça das pessoas assim. Por causa da paixão de fazer aquilo. Por causa do entendimento do meu chamado. Então, o apaixonado, ele faz sim besteira muitas vezes. Pior é aquele que não faz nada, não é verdade? Porque uma das provas de que a gente não é apaixonado é que a gente não faz nada em prol daquilo que a gente fala que ama. E quando a gente ama, a gente faz. Quando a gente ama, a gente corre atrás. A gente se dedica. Então esse é o fogo que brota no nosso coração quando a gente começa a entender o nosso propósito de vida. Vamos lá. Muitos, por não saber o seu propósito, estão entregando suas vidas para qualquer proposta. Sabe por quê? Porque toda proposta é interessante quando a gente não sabe o nosso valor. Veja bem, tem pessoas, talvez você seja uma delas, que está trocando um propósito por uma proposta. Nenhuma proposta é interessante quando eu sei o meu propósito. Agora, todas as propostas são interessantes quando eu não entendo o meu propósito de vida. E é por isso que você vê tantas pessoas mudando daqui para lá, de lá para cá, indo para o Brasil, voltando para o Japão, indo para outros lugares, procurando aquilo onde ela pode se agarrar, mas sem viver o propósito de vida que Deus tem para a vida delas. O nosso valor é bem definido quando a gente entende o propósito de Deus para nós e o aceitamos, ok? Então, falei bastante sobre essa questão do propósito para você entender bem o que significa viver uma vida com propósito. Mas olha o que esse versículo diz aqui. Eu estava lendo ele, e aqui fala assim, ó, que, portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha só, vamos pegar aqui. Qual é a carreira que nos está proposta? Esse é o propósito. Por isso que é importante você saber qual é o teu propósito. Porque se você não souber, como que você vai correr a carreira que está proposta? Você, que não é cristão, talvez você chegou aqui nesse vídeo por um acaso, está assistindo porque eu falei para você assistir. Deixa eu te falar uma coisa. Qual é a carreira que você está correndo? O que você está fazendo da sua vida? Como que você tem vivido a sua vida? É todo dia acordar e trabalhar, pagar as contas, voltar para casa? É aquela rotina? Será que é só isso que Deus tem para você? Será que é só uma rotina que Deus tem para você? Será que a vida realmente é comer, beber e dormir, trabalhar, pagar a conta, fazer filho e acabou? O que não é ruim, de certa forma. Mas será que é só isso? Será que Deus não tem algo mais? Você sabe que um dia, quando eu me converti, gente, um dia, eu estava sentado na cadeira da igreja, assistindo um culto, e eu pensei assim, meu Deus, eu me lembro onde eu estava antes do Senhor me alcançar. Eu vivi uma vida destruída, afundada no pecado, né, todo bagunçado. E aí o que aconteceu? O Senhor me salvou, Ele me tirou do lamaçal do pecado. Ele me resgatou daquele lugar que eu estava. Eu estava vivendo uma vida perdida e o Senhor me resgatou. E eu entendi o preço que o Senhor pagou por mim, falando para Deus. O Senhor entregou a vida do seu filho por mim. Agora,
O Senhor fez tudo isso para eu ficar sentado numa cadeira? Que motainai, que desperdício se for assim. Não é possível que o Senhor me alcançou, fez tudo o que fez para eu ficar sentado numa cadeira dentro de uma igreja e só. Eu fiquei muito indignado, falei, não. E isso começou a me motivar a buscar uma carreira. Eu falei, não, Deus tem algo para mim. Não é possível que Ele nos alcançou só para a gente poder ocupar um lugar dentro de uma igreja. E eu comecei a buscar o que o Senhor tem para a minha vida. Eu não quero ficar aqui parado somente assistindo um culto. Não que isso não seja importante, isso é muito importante. Mas eu sei que o Senhor tem algo maior, porque não é possível que o Senhor tenha feito tudo isso para eu ficar sentado numa cadeira. E aí foi onde Deus começou a colocar um fogo no meu coração. E eu comecei a buscar a Deus, porque eu queria saber qual que era a minha carreira, igual diz aqui. E aí quando eu comecei a descobrir o meu propósito de vida, o meu chamado, eu comecei a me envolver com Ele. E aí eu comecei a entender que eu precisava deixar de lado o embaraço e o pecado que de perto me rodeia para poder correr com perseverança a carreira que me está proposta. E é maravilhoso você saber essa carreira. E é maravilhoso você saber que você precisa também percorrer ela com perseverança. Perseverar, insistir, ter uma palavra de Deus na sua mão e você ir com essa palavra até que aquela palavra aconteça. Você que talvez chegou aqui nesse vídeo, não é nem cristão, não gosta nem de igreja, igual eu lá muito tempo atrás não gostava também. O que você está fazendo da sua vida? Você tem uma carreira para correr. Talvez Deus queira falar com você, te alcançar, e você tem sido resistente à palavra de Deus, tem sido resistente aos convites que Deus faz para você se entregar. Será que já não está na hora de se entregar? Será que já não está na hora de você pegar e se render ao que Deus tem para você? Porque tem um monte de propostas aí fora, um monte, te propondo vida boa, te propondo salário bom, te propondo uma casa, um carro, isso e aquilo. Só que talvez isso tudo está te levando para longe do propósito de Deus. E está na hora, talvez, de você começar a olhar para Jesus. Ah, Toshio, mas tem tanta igreja ruim, tem tanto pastor ruim. É, tem, mas tem tanta igreja boa, tem tanto pastor bom ainda. Ainda tem aqueles que não dobraram os seus joelhos. Ainda tem aqueles que estão fazendo um trabalho sério. Por que olhar para aqueles que são ruins? Vai para aquele que é bom. Vai para aquele que vai abençoar a sua vida. Só não deixe de entregar a sua vida para Ele. Não deixe de correr a carreira dele. É interessante, existem tantas pessoas que estão desistindo das suas carreiras, estão desistindo do seu propósito. Por quê? Porque não estão sendo perseverantes. Gente, Deus mente? Deus não mente. Se um dia Ele falou com você, então Ele mentiu? Não, mas então por que não aconteceu? A questão não é por que não aconteceu. A questão é que se você for perseverante, vai acontecer. A questão não é se você ainda não viu acontecer. A questão é que se ainda não aconteceu, não quer dizer que não vai acontecer o que Deus falou que ia acontecer. Tem dois erros que nós cometemos aqui. Primeiro, é a gente desistir. Ou segundo, é a gente ficar crendo naquilo que Deus não falou. E esse é o grande problema, muitas vezes, do crente de hoje em dia. Ele ouve o que o pastor fala, ele ouve o que o profeta fala, ele ouve o que as pessoas falam e acredita naquilo que as pessoas falam, mas Deus não falou. E aí ele fica esperando por uma promessa que Deus nunca fez. E por isso que não acontece. Agora, por quê? Porque muitas vezes a sua fé está baseada nos homens e não em Deus. Não quer dizer que você não deva acreditar, confiar nos homens. Mas a tua fé tem que estar em Deus e na sua palavra. O que Deus falou para você? Ele te deu uma carreira para você correr? Então corra ela. Persevere nela. Não desista até ver acontecer. Não desista até você ver aquilo que Ele falou se cumprir. É dessa maneira, é correr com perseverança, deixando todo o embaraço e o pecado que de perto nos rodeia. Eu falei isso, acho que na célula passada. O que tem roubado a sua fé? O que tem roubado a sua caminhada? Porque às vezes a gente está ali rodeado de embaraço e de pecado e a gente vai se embaraçando nessas coisas. E aí o que acontece? Quando você olha em volta, pronto, perdeu o propósito. Parou, desistiu, desanimou. Mas por quê? Porque permitiu que esses embaraços viessem sobre você. Nós vivemos problemas e problemas e problemas todos os dias. Desafios para vencer todos os dias. Mas não quer dizer que a gente tem que deixar isso nos embaraçar na nossa caminhada. Você precisa desembaraçar isso. Resolver as coisas. Sabe, é uma situação, é um assunto que é um pouco delicado.
Mas às vezes a gente deixa de resolver as coisas, vamos empurrando com a barriga, a gente não resolve nada. Quando vê, se torna aquela montanha intransponível de problemas. Deixa eu te dar um conselho, né? Mesmo que você não queira, eu vou dar. Mas resolva os seus problemas. Resolva. Não fique empurrando. Você tem um problema a resolver com uma pessoa? Vai lá, conversa com ela e resolva. Você tem um problema para resolver lá na prefeitura? Vai lá e resolve. Você tem um problema para resolver financeiro? Vai lá e resolve. Não fique empurrando com a barriga. Resolva os seus problemas. Tem uma situação difícil aí para você resolver? Se concentre nela, resolva. Se desembarace disso. Porque isso vai roubar o teu ânimo de fazer as coisas de Deus. Aí a gente fica empurrando. Ah, mas o meu problema não é exterior, é interno. Resolva isso. Deus, Jesus, Ele pode curar as nossas emoções. Ele pode curar o nosso coração. Ele pode curar. O que eu preciso fazer? Resolver. Talvez você está aí amarrado num problema com um familiar, você está magoado, você não consegue perdoar um pai e uma mãe, só que aí você não consegue caminhar com Deus por causa disso. E o que eu tenho que fazer então, Toshio? Perdoar. É simples, é perdoar. Não é tão simples, você não sabe o que Ele fez para mim. Tá, e o que Jesus passou na cruz? Ele também não liberou perdão? Ele também não nos deu a condição de sermos perdoados, mesmo que Ele tenha sido morto na cruz por causa dos nossos pecados? Se Ele perdoou, nós podemos perdoar também. Ele nos deu a condição de perdoarmos. Ah, mas é muito difícil. Tudo bem, então busque, mas resolva. Resolva, se desembarace dessas coisas. Aí ele continua aqui no segundo versículo, no versículo 2. Olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pela alegria que estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e está sentado à direita do trono de Deus. Jesus, sabendo da alegria que estava proposta a ele, sabendo da recompensa que ele tinha, suportou a afronta, olhando, ficou firme no propósito dele e está sentado à direita do seu Pai. Você sabe o que eu aprendo? Todos nós temos uma recompensa, um galardão. Olha, é muito interessante. Jesus sabia qual era a alegria que estava proposta para ele. Você sabe qual é a sua recompensa? Você sabe qual é a recompensa que você tem para você poder suportar, para você poder ficar firme no propósito? Isso é muito importante. Eu lembro sempre de Davi, quando Davi enfrentou o gigante Golias, o que ele foi lá perguntar? Falou assim, o que vai ganhar aquele que venceu o gigante? Aí falou, vai ganhar que seus impostos serão isentos de impostos e ainda vai ganhar a mão do rei como esposa, né? Não é verdade? Ele sabia a recompensa, a alegria que estava proposta. Nós temos uma alegria proposta por Deus para as nossas vidas. Nós temos a alegria de cumprir o nosso chamado, de encontrar com Ele, a nossa salvação. Porque assim, aquele que crê em Cristo, aquele que está em Cristo, né, ele é salvo, mas ainda não foi salvo. A gente é salvo porque pela fé nós cremos na salvação, mas vai chegar o dia da nossa salvação em si, na é verdade? E essa é uma alegria que nos está proposta também, a alegria da salvação, de nos encontrar com Ele. Gente, eu tenho vontade de chorar todas as vezes de pensar o dia que eu vou me encontrar com o meu Senhor, o dia que eu vou encontrar com o meu amado. E é uma alegria que eu aguardo ansioso, mas eu também trabalho por ela. Sabe, eu tenho até uma frase muito legal para falar para você. Você está esperando pela volta de Jesus? Então não espere, trabalhe pela volta de Jesus. Trabalhe por essa volta. Tem gente que está esperando, mas tem gente que está trabalhando pela volta de Jesus. Sabe? E essa alegria que nos está proposta, a alegria da salvação, a alegria de poder fazer as coisas de Deus, e independente se eu recebo alguma coisa nessa terra ou não, a minha recompensa celestial está preparada, a minha recompensa eterna está preparada. E qual que é a recompensa, Toshio? É estar com Ele. É andar com Ele, é conhecê-lo como Ele é olhar nos olhos dele, é poder estar na presença dele. Nós temos uma alegria verdadeira que nada vai destruir, que é essa alegria, a recompensa eterna de estar com o Senhor. Então, você e eu podemos focar nessa recompensa. Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e desprezou a afronta. Considerai, versículo 3, considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês também não cansem nem desanimem. Ou seja, nós temos que considerar o que Jesus fez. Considere o que Jesus fez, suportando, para que a gente também não venha desanimar.
Sabe, meus irmãos, nós temos um chamado de Deus. Nós temos um propósito de Deus. Nós temos uma razão de estarmos aqui, não só nessa terra Japão, mas vivendo essa vida que a gente vive. Nós temos. Deus nos colocou nesse mundo para a gente poder fazer alguma coisa nessa terra. E não foi simplesmente sentar num banco de igreja e ficar assistindo um culto. Isso é importante, sim. Mas não foi só para isso. Eu quero falar com você que talvez está numa caminhada com Deus aí já de alguns anos. Está vivendo aí um dia após o outro. Mas talvez não está vivendo o propósito de Deus. Sabe qual é o nosso problema? Falando aqui honestamente, o nosso problema é que a gente muitas vezes entra num ciclo de destruição, onde a gente quer que Deus resolva o nosso problema, onde a gente vai lá e busca a Deus quando a gente está com alguma situação difícil. A gente vai na igreja porque a nossa família está destruída. A gente vai na igreja por causa que talvez tenha alguma coisa ruim acontecendo. Aí a gente começa a orar mais intensamente por causa que a gente precisa de um milagre. Mas aí quando a gente recebe isso de Deus, aí a gente não faz mais nada. Aí a gente espera vir o próximo problema para continuar pedindo a Deus que resolva o nosso problema. Você está me entendendo? Isso acontece muito na nossa vida, a gente não percebe. A gente nunca pega aquele momento para falar, não, agora eu vou fazer a obra, vou fazer alguma coisa para Deus. Não, a gente fica repetindo o ciclo. Aí Deus resolve um problema aqui, aí daqui a pouco vem um outro problema. Gente, os problemas nunca pararão de vir. Eles nunca pararão de vir. Os problemas nunca pararão de vir. As pessoas lotam a igreja em busca de felicidade, paz, amor. E não estou falando que isso é errado. O problema é que quando elas alcançam isso, aí elas ficam paradas esperando a outra coisa vir, o outro problema vir, onde elas vão começar a buscar uma outra solução. E aí você talvez está aí há 5, 10, 15, 20 anos na igreja, só resolvendo problemas da sua vida, mas nunca se dispondo para ser um instrumento para Deus. Para ser um instrumento na mão de Deus. O propósito de Deus para as nossas vidas é que, mesmo em meio aos problemas, nós sirvamos a Ele. Ele quer usar as nossas vidas. Ele quer usar cada um de nós. Ele quer que a gente seja sal e luz. É para isso que Ele nos formou. O propósito dele é que a gente seja sal e luz. As últimas palavras de Jesus, lá em Mateus 28, 19 e 20, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele deseja nos usar para tocar as nações. Ele deseja nos usar para tocar as pessoas. Ele quer que a gente seja os braços dele, as mãos dele, os pés dele nessa terra, para levarmos o amor para as pessoas. Ah, mas eu estou cheio de problema. Não tem problema. Ele sabe disso. O problema é que a gente entra nesse ciclo de solução de problemas. Então eu vou na igreja, meus problemas solucionados, e depois eu volto para minha casa, feliz e glorificando a Deus, mas não faço nada com aquilo. Aí daqui a pouco o problema volta. Os problemas sempre voltam e a gente precisa quebrar esse ciclo. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, você que está assistindo aí do outro lado dessa tela, quebra esse ciclo na sua vida. Para de ser uma pessoa que só vai na igreja para buscar solução de problema. Vai lá se dispor na mão de Deus. Vai lá se dar a Deus. Vai lá, entrega suas mãos, seus pés, para Ele poder te usar na onde Ele quer te usar. Se entregue na mão dele para ele poder fazer de você um canal de amor. Deixa ele usar os seus braços para abraçar as pessoas. Deixa ele usar a sua boca para poder levar a palavra de salvação para aqueles que precisam. Deixa ele usar tudo que você tem para poder ser um instrumento de salvação nessa terra. Sabe por quê? Porque vai chegar uma hora que não vão ter mais tempo. Vai chegar uma hora que a nossa vida vai acabar, o nosso tempo vai acabar. E por mais que a gente tenha construído muitas coisas, a gente não vai poder levar nada. Por mais que a gente tenha construído várias coisas, a gente não vai poder levar nada. Às vezes você está aí se matando para juntar dinheiro, para guardar. E, gente, não estou falando que é errado. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes você está se matando, investindo tempo, deixando de lado um monte de coisa. E no final das contas você não vai levar nada disso. E aquilo que você poderia deixar de valor nessa terra, que é sim um abraço, o amor de Deus, você não vai poder deixar porque você está ocupado demais. Ou porque muitas vezes você está ali resolvendo problemas, mas nunca saindo do ciclo.
Saia desse ciclo. Deus nos fez com o propósito de ser sal e luz. Ele nos chamou para pregar o evangelho e ele nos salvou para que também sejamos canal de salvação. Nós somos canal de salvação. Nós que conhecemos o evangelho, que sabemos o poder do evangelho para salvar, nós somos canal de salvação para aqueles que não conhecem. E o nosso dever, o nosso chamado, a nossa carreira é pregar o evangelho da salvação. Saia do seu lugar. Saia da sua posição. Sabe, Deus nos criou para a gente ser livre do sistema desse mundo. O sistema desse mundo, sabe qual é o sistema desse mundo? É nos conduzir segundo as nossas necessidades. É muito interessante, aqui no Japão nós temos um exemplo claro disso. Você está aqui hoje nessa região, aí abre uma oportunidade de um salário melhor, de uma vida melhor, você sai daqui e você vai para outra região. E você muda. Eu mesmo, quando eu cheguei no Japão, foi assim, eu cheguei em Shiga, estou aqui em Ibaraki, cruzei o Japão. Por quê? Atrás de uma necessidade. Não que eu vim para Ibaraki por causa da necessidade. Eu parei de correr atrás da necessidade quando eu morava em Haiti. E a partir dali comecei a viver num propósito. Mas até então eu ficava mudando de lugar, indo para lá, vindo para cá, por causa de uma necessidade. E talvez tenham pessoas que estão me ouvindo nesse momento, que estão assim, para lá e para cá, por causa da necessidade. Estão sendo levadas por uma necessidade e não estão vivendo o propósito. Deus nos criou para ser livre desse sistema de andar atrás da necessidade. Deus nos criou para andarmos por fé. Ele nos diz para nós vivermos pela fé. O meu justo viverá pela fé. Você foi chamado a andar pela fé, viver um propósito de vida. A gente leu aqui, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Eu não tenho que olhar para a necessidade, eu tenho que olhar para Jesus. Eu tenho que olhar por aquilo que ele falou. Olhar para Jesus não é só você colocar os seus olhos naturais em Cristo, não é isso. Olhar para Jesus, quando fala olhar, é você ficar firme no que ele disse, no que ele falou, naquilo que ele prometeu e você não sair daquilo. Olhar firmemente para Jesus, vai vir um monte de coisa. Pedro não estava andando sobre as águas naquele dia? E ele não olhou as ondas, o mar, o vento e começou a afundar? Porque ele parou de olhar para Jesus, parou de esquecer do que ele falou. Quando Jesus falou, vem para encontrar com ele em cima das águas, Jesus falou, só que ele parou de olhar. E a gente precisa olhar para Jesus e parar de olhar para as necessidades, parar de olhar para aquilo que nos leva para longe do propósito. Porque dessa maneira nós vamos cumprir aquilo que Deus nos colocou para cumprir. Isso quer dizer, Deus nos criou para ser livres e a gente precisa ser liberto da escravidão emocional. Sabe por quê? Porque aquilo que me move, grava isso no teu espírito. Eu já falei isso um monte de vezes, mas grava isso no teu coração. Aquilo que me move tem poder de me parar. Então, se o que me move é a necessidade, é o dinheiro, são as pessoas, é a família, isso também tem poder de me parar. Agora, se o que me move é Deus, se eu sou movido pela fé, então o que pode nos parar? Nada pode nos parar. Somente Deus, se Ele quiser nos parar. Mas aquilo que me move tem o poder de me parar também. Irmãos, vamos sair da mornidão. Vamos sair da mornidão, vamos voltar a ser igreja gloriosa do Senhor, vamos voltar a ser ousados em Deus, vamos voltar a crer no sobrenatural, vamos voltar a desejar a salvação das pessoas, vamos voltar a isso, não vamos deixar que isso tudo que está acontecendo lá fora venha influenciar na nossa fé, no nosso coração, no nosso chamado. Não podemos mais, já chega. Eu sei que está acontecendo um monte de coisa aí fora, eu também estou vendo, mas a gente precisa parar de ser influenciado por isso. A gente precisa colocar os nossos olhos em Cristo, no que Ele disse, nas coisas que Ele colocou na nossa mão para fazer. Porque se Ele colocou, Ele sabia de todas as crises que iam acontecer, Ele sabia de todos os problemas que a gente ia enfrentar, mas mesmo assim, Ele diz, eu confio em você, eu te capacito, vai para cima. Igreja, vamos voltar a ser igreja, vamos voltar a queimar para o Senhor, vamos voltar a deixar o nosso coração ser incendiado. Gente, nós precisamos ter saudade de voltar a ser aqueles crentes que não pensava para fazer. A gente precisa voltar a ser aqueles cristãos que acreditavam no sobrenatural, mesmo que todo mundo julgasse, você é um doido, você é um bitolado, você é um chato, não importa.
A gente precisa voltar a ser ousado. A gente precisa voltar a ser aquelas pessoas que faziam realmente para o Senhor, não se importando com as coisas em volta. É hora de fazer isso. Na verdade, nunca deixou de ser a hora. A gente que ficou morno. E o pior, a gente ficou morno e a gente às vezes não admite que ficou morno. Por quê? Por causa que a gente não quer admitir essas coisas. E como que a gente volta a queimar? A gente não volta a queimar só através de uma pregação, de uns gritos. Não, a gente volta a queimar quando a gente volta para a palavra, volta para a oração, quando a gente vai para a rua, para seja lá o que for que a gente for fazer, a gente leva um panfleto para convidar alguém para a igreja, a gente vai lá e aborda alguém para falar do amor de Cristo. Deus, ele quer te usar. Escute aqui, ó, Cristo quer te usar. Ele quer te usar para abraçar as pessoas, ele quer te usar para amar as pessoas, ele quer te usar com poder, com dom, sim, para poder levar o evangelho dele, ele quer. E você quer? Você quer? Porque se você quiser, ele vai te usar. Mas não adianta ficar falando, eu quero. Não, simplesmente vá. Simplesmente volte para o primeiro amor. Simplesmente volte para os braços do Pai. Simplesmente volte a queimar por ele. É esse o propósito de Deus para as nossas vidas. Deus deseja te usar. Vamos voltar a salvar o perdido, a levar salvação. Sabe, se vocês que estão me assistindo, talvez você participa de alguma igreja, ou você é até líder na tua igreja, sabe? Começa a juntar as pessoas para evangelizar. Faça uma equipe de evangelismo. Vai bater nas portas, vai lá entregar um panfleto. Você vai ver que a sua igreja vai voltar a queimar. Toshio, mas a minha igreja é pequena, a minha também é, irmão. Não tem problema não. Se o pessoal não quer ir junto, vai sozinho. Alguém tem que queimar, alguém tem que pegar fogo, alguém tem que puxar as coisas para acontecer. Então não fique esperando pelos outros, vai lá você. Mas o meu pastor não evangeliza, evangelize você. O chamado de evangelismo é para todos nós, em particular. Você vai ver que você fazendo isso, as outras coisas começam a acontecer também. Amém? Glória a Deus, você está comigo ainda? Você está comigo ainda? Pega essa palavra no teu coração. Sabe, eu tô aqui, eu tô me segurando aqui, sabe, para não chorar, tô me segurando aqui para não ficar, para não perder a linha do negócio, mas eu não quero saber, eu quero perder a linha, eu quero fazer diferença, sabe, irmão? Eu tô cansado de viver assim, de só viver no Japão. Eu quero ver essa nação salva por Jesus, eu quero ver esses níveis de aborto caindo, até sumir. Eu quero ver a Constituição do Japão mudando. Eu quero ver toda a vida das pessoas sendo transformadas, as famílias japonesas sendo tocadas. Eu desejo do meu coração. E eu sei que eu desejo do coração de Deus, eu desejo do seu coração também. Mas a gente só vai conseguir fazer isso quando a gente sair do nosso lugar de conforto, quando a gente começar a ir lá para fora, a gente se envolver com as coisas. A gente só vai conseguir fazer isso quando a gente perder o nosso medo. E já está na hora. E se chegar o tempo que Jesus vai vir, e ele vai pedir de mim e de você as contas, ele vai falar, e aí, Toshio, o que você fez? Eu vou falar, puxa, Senhor, eu estava trabalhando, estava fazendo zangueô, precisava cuidar da minha família. E o Senhor vai olhar para mim e falar, poxa, mas eu te dei um chamado, eu te dei um propósito. E eu vou falar o quê? Eu vou dar uma desculpa para ele? Não vai ter como dar desculpa. Não vai ter como. Talvez você está me assistindo aí, você está afastado de Deus, volta para Jesus. Ele tem tanto para fazer na tua vida. Ele tem tanto para fazer, para te usar. Tem tanta coisa para realizar no teu coração. Eu sei que as pessoas lá fora, elas falham sim, mas olha, Jesus não falha. Ele tem um chamado para a tua vida, tem um propósito, uma carreira para você. Deixa ele tomar o teu coração. Glória a Deus. Eu quero orar com você, eu não sei se você pode fazer isso nesse momento, mas feche seus olhos por um instante. Eu já falei tanta coisa aqui. Falei muita coisa aqui. Está na hora de você agora falar com Deus. Se Deus falou com você, se Deus ministrou o teu coração nessa mensagem, qual é a tua resposta? O que você vai responder para Deus? Deus, espera só mais um pouquinho, eu só estou terminando as coisas aqui, mas eu te respondo. O que você vai responder para ele? Senhor, eis-me aqui. É tempo de eu sair agora da minha caverna, é tempo de eu sair do meu conforto e começar a fazer a tua obra. Eu não sei o que você vai falar, mas dê uma resposta para Jesus, porque eu tenho certeza que ele espera uma resposta minha e sua.
Ele espera um posicionamento meu e seu. Ele espera. Então, se você deseja isso, se você pode, faça uma oração junto comigo. Senhor Deus e Pai, eu venho aqui junto com meus irmãos, me colocar diante da Tua presença. Senhor, Tu tem falado com a gente, o Senhor tem falado com a Tua igreja, o Senhor tem falado com aqueles que estão espalhados pelo mundo, Senhor. E o Senhor tem tentado abrir os nossos olhos para o Teu propósito, para aquilo que o Senhor já falou para a gente há muito tempo, Senhor, do que a gente deveria fazer. Mas eu tenho que confessar, Senhor Deus, que nós não temos, ó Deus, nos dedicado como deveria no Teu propósito, na Tua missão, no Teu chamado. Eu te peço perdão, Senhor. E eu peço, Deus, em nome de Jesus, não somente por mim, por cada um aqui, Senhor, que acompanhou esse vídeo ou que vai assistir em algum outro momento, que o Senhor possa tocar com fogo. Toca com fogo, Senhor Deus, o coração, a mente, o espírito, Senhor, dessa pessoa. Toca com o Teu fogo de uma maneira poderosa, Senhor. De modo que a gente não fique mais conformado com essa situação. De modo que a gente não fique mais, ó Deus, conformado de viver a mesma vida que vivemos. Tira-nos desse conformismo, Senhor. Tira-nos desse conformismo. Tira-nos dessa mornidão. O Senhor não nos chamou para vivermos a nossa vida. O Senhor nos chamou para viver a Tua vida. Para podermos, ó Deus, nos entregar a Ti. Para sermos, ó Deus, instrumentos do Senhor para a salvação. Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Teu fogo venha tomar conta dos nossos corações. Que o Teu fogo venha encher o nosso coração. Que o Teu fogo venha tomar a nossa vida mais uma vez. E que a gente não venha mais deixar que esse fogo saia do nosso coração. Deus, em nome de Jesus, acende o coração do Teu povo com paixão, com alegria, com ânimo, com força, com propósito, Senhor. Queremos nos apaixonar pelos Teus propósitos, queremos nos apaixonar por aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida e através da nossa vida. Deus, dá-nos paixão pelos perdidos, dá-nos paixão por aqueles que não Te conhecem, Senhor. Nós não queremos mais, Senhor Deus, passar pelos perdidos sem nos compadecer, sem ter compaixão, sem poder nos colocar no lugar de cada um, Senhor. Deus, neste mundo tem tanta gente criticando, tem tanta gente, Senhor Deus, odiando. Nós queremos andar na contramão deste sistema. Nós queremos amar. Nós queremos, ó Deus, estender a mão. Nós queremos dar oportunidade, Senhor, para que cada pessoa possa conhecer o Teu amor. Deus, em nome de Jesus, usa a nossa vida. Usa a nossa vida, Senhor. Usa-nos para a Tua glória. Usa-nos para o Teu louvor. Usa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui. Nós estamos aqui. Usa as nossas vidas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, você que entrou agora. A gente já está bem no finalzinho. Mas não deixe de assistir essa mensagem. Depois você entra lá na nossa página, pega ela desde o começo, porque eu tenho certeza que você vai ser edificado com essa mensagem. Eu tenho certeza disso. E você que nos acompanhou até agora, olha, agora é a nossa vez, agora é a nossa chance, a nossa oportunidade. Agora a gente precisa fazer alguma coisa. Não adianta a gente só ser ouvinte da palavra, a gente tem que ser praticante. Faça alguma coisa na sua realidade. Faça alguma coisa naquilo que você pode fazer no seu ambiente, na sua geografia, né, como as pessoas falam. Faça alguma coisa no seu ambiente, na onde você atua, na sua igreja, com o seu pastor. Conversa com ele. Vai lá falar com o seu pastor. Fala, ô pastor, eu quero fazer a diferença. Ô pastor, eu quero ser ousado, eu quero crescer, eu quero romper, eu quero ser útil para o reino. Eu tenho certeza que seu pastor vai amar ouvir isso da sua boca. Mas não só fale, faça alguma coisa.
coopere na sua igreja, sabe, irmão? Coopere aí na igreja que você está, trabalhe em prol dessa família de fé que o Senhor te colocou, mas não se esqueça das pessoas que estão lá fora. Você tem contato com pessoas brasileiras, japoneses, convide as pessoas. Nunca deixe de convidar pelo menos uma pessoa para a igreja, nunca deixe de pregar o evangelho para as pessoas. Porque é nessas pequenas coisas que você vai ver Deus manifestando a graça e a misericórdia dele. Amém? Amém, gente? Deus abençoe. Olha, Helenice, Deus te abençoe, Helenice. Que Deus abençoe sua vida. Ô, irmão Sussumo, profeta. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida também, meu irmão. Que bom que você entrou agora. Algumas pessoas entrou, ó. Edevando Coutinho. Deus te abençoe, meu irmão, se você estiver aí ainda, né, que Deus possa te abençoar com essa palavra. Todos vocês que nos acompanharam, Carlinha, Deus abençoe, Carlinha. Te amo, saudade de vocês. Luiz Carlos Silves, é meu primo, tá lá no Brasil. Deus te abençoe, Carlão. Pessoal, tudo que nos acompanhou, Deus abençoe a vida de vocês. Meus irmãos, olha, deixa eu dar alguns últimos avisos aqui, né? Primeiro que assim, eu desejaria muito que a gente pudesse fazer coisas juntos. Eu desejaria muito que a gente pudesse se unir para poder fazer um grande trabalho de evangelismo e tal. Eu queria que vocês orassem para que Deus nos desse essa condição um dia, tá? Mais uma vez lembrando, para vocês que entraram por último agora, os nossos cultos vão voltar ao normal agora, ok? A gente fez 2 semanas online, né, devido à quarentena do coronavírus, mas a partir de agora, desse domingo, sexta-feira já tem a célula presencial lá na igreja, né? No domingo nós temos o culto lá na igreja, 10 horas da manhã, presencial e online. Para quem está de longe, acompanha online, mas para quem está perto, vai lá visitar a gente, né? Ah, mas eu sou de outra igreja, não tem problema, vai lá nos visitar, eu não vou ficar pescando no aquário não, se quiser ir lá nos visitar pode ir, não tem problema não, só pede pro seu pastor, né? Na próxima semana, no sábado, nós começamos, dia 9 de abril, nós começamos a nossa escola de discípulos. A escola de discípulos, eu tenho falado para as pessoas, é muito importante você participar, você que, claro, né, faz parte da nossa igreja. Quem não faz parte da igreja, se quiser participar também, não tem problema, desde que peça para o seu pastor, que faça as coisas certinho. Mas o que é a escola de discípulos? A escola de discípulos é como se fosse um pequeno seminário, que a gente vai aprender sobre várias coisas. A gente vai aprender sobre a nossa realidade ali dentro da nossa igreja. A gente tem célula, a gente vai ensinar sobre célula. A gente vai aprender sobre ganhar vidas, sobre consolidar pessoas, né? Você ganha, você tem que consolidar. A gente vai aprender sobre ensinar, sobre você aconselhar pessoas. Então a gente vai falar um pouquinho sobre aconselhamento. Vamos falar sobre como preparar uma pregação, né? Sobre como interpretar textos. Então vai ter muita coisa, são 12 lições, são 3 meses de curso, 12 lições, totalmente gratuito. Dá para fazer online também? Dá para fazer online. Para quem mora longe, quiser fazer online, dá para fazer sim, ok? Você pode participar online, mas esse online é um opcional, é só para quem mora longe mesmo, que não dá para vir na igreja, entendeu? Agora, se você quiser, se você mora perto, quer dizer, você participa lá na igreja com a gente, que é melhor. O presencial, é claro que ele tem mais, você tem uma resposta melhor, ok? Mas, se você não puder, participe online, tá? É gratuito, no final você vai ganhar um certificado, que é para quando você for pro céu, você mostrar para Jesus o que você fez, né? Eu tô brincando, sempre faço essa brincadeira, ok? Mas vai ser muito importante para você participar, tá bom? Então começa dia 9 de abril, no sábado, 8 horas da noite, e eu te incentivo a participar. Porque hoje em dia o que nos falta muito é conhecimento da palavra de Deus. E isso vai poder te ajudar muito, tá bom? Então, gente, olha, já são 11h04. Eu glorifico a Deus. César, é um pouquinho longe sim, mas aproveita, vem passear. Não é verdade? Vem passear, vem aqui tirar um tempinho com a gente, né? Agora, em relação às outras coisas, aos estudos, é importante mesmo que seja online participar. Tá bom? Você que nos acompanhou até agora, talvez você não está indo em igreja nenhuma. Olha, além da nossa igreja aqui em Mitsukai, tem a igreja da pastora Carla, que fica lá em Totig, em Moca. Tem a igreja do pastor Jansen,
que fica lá em Oyama, né, que são pessoas próximas nossas aqui, que nós amamos muito, são bênçãos. Fora isso, tem várias outras igrejas boas espalhadas pelo Japão. Nunca foque pelo lado ruim. Sempre vai ter um produto brasileiro que a carne é ruim. Não é por causa disso que você vai parar de comer carne. É só você ir para o lugar onde que a carne é boa. Da mesma maneira, sempre vai ter igrejas que são consideradas ruins, mas sempre tem aquelas boas ainda, aquelas pessoas que pregam a palavra de Deus de uma maneira séria. Então, procure essas. Procure pessoas que preguem a palavra de Deus. Procure pessoas que fazem um trabalho sério com Deus. E eu tenho certeza que você vai ser abençoado. Só não deixe de participar. Congregue. Congregar é de Deus, sim. Congregar, não poderia dizer obrigatório, mas é essencial para o seu crescimento, pela sua vida com Deus. Amém? Gente, vamos encerrar? Quero glorificar a Deus por cada um que participou aqui com a gente, né? Já falei o nome, eu acho que de todo mundo já. Deus abençoe a vida de vocês. Pessoal, se essa palavra te abençoou, já, né? Ela vai estar aqui disponível nas nossas redes sociais, no Facebook, no Instagram. Vai estar no YouTube também. É só você entrar lá e assistir de novo se você quiser. Se você viu que ela te abençoou e quiser transmitir para alguém, compartilhar com alguém, você pode fazer isso também, tá bom? Glória a Deus. Então vamos encerrar. Quero fazer uma oração para a gente poder agradecer a Deus por este tempinho, né? Seria tão bom se vocês estivessem aqui agora para a gente tomar um cafezinho junto, ó. Vamos marcar para tomar um cafezinho. Vamos marcar para fazer um churrasco? O que vocês acham? Seria uma boa, né? Deus abençoe vocês. Meus irmãos, obrigado pelo carinho. Obrigado mesmo. Fico muito feliz de ter vocês comigo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse tempo na Tua presença. Obrigado por cada pessoa, Deus, que acompanhou. Cada pessoa que entrou, talvez no meio dessa transmissão. Senhor, que o Senhor esteja abençoando a vida de cada um. Eu peço, Deus, que este domingo seja um domingo cheio de bênçãos na Tua presença. Seja um domingo, Senhor Deus, onde cada um possa ter realmente um encontro contigo. Que o Senhor possa abençoar cada culto que for ser realizado no Japão e no mundo, Senhor, nesse dia. Que hoje é domingo, Senhor, hoje é dia de culto, onde muitas igrejas estão ou vão fazer seus cultos. Senhor, abençoa cada um deles. Que a Tua presença se manifeste poderosamente em cada um desses cultos. Que cada pessoa, Deus, na sua igreja, possa receber a Tua porção, possa viver o Teu milagre. E Deus, em nome de Jesus, que essa palavra que foi ministrada hoje possa realmente, Deus, causar uma combustão, possa acender o fogo no nosso coração e que a gente não seja mais a mesma pessoa a partir de hoje. Em nome de Jesus, abençoa a vida de cada um e que em nome de Jesus hoje seja um dia de grande bênção em nossas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Meus irmãos, bom domingo para vocês, tá bom? E se precisarem da gente aqui, ó, é só ligar, tá certo? Então, amém, gente. Vamos encerrar então. Deus abençoe, bom domingo para todos vocês. Até mais, gente.